Meu Deus, moço, acorda! Alguém me ajuda! Ele tá morrendo! Rápido, por favor, alguém vem aqui! A faxineira encontrou o milionário inconsciente no estacionamento, e o que ele fez depois chocou a todos. Antes de mergulharmos nesta história que vai tocar seu coração de uma forma que você jamais imaginou, deixe seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo aqui nos comentários. Queremos saber quem está acompanhando essa jornada conosco. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrição agora, porque histórias assim, que mostram o verdadeiro poder da bondade humana, você só encontra aqui. O momento que mudou. Tudo, o estacionamento subterrâneo do Shopping Meridian, em plena Dubai, estava quase vazio naquela madrugada de quinta-feira. As luzes fluorescentes piscavam irregularmente, criando sombras inquietantes entre os pilares de concreto. O silêncio era cortado apenas pelo zumbido distante do sistema de ventilação e pelos passos apressados de uma mulher que carregava um balde e um esfregão. Clarice Domingues tinha acabado de completar seu turno de 12 horas, limpando os banheiros e corredores do shopping. Seus pés doíam dentro dos sapatos gastos, e suas mãos ásperas ainda cheiravam a produtos de limpeza, mesmo depois de lavadas. Aos 42 anos, ela conhecia cada canto daquele lugar melhor do que a própria casa onde morava com os 3 filhos no subúrbio da cidade. Foi quando seus olhos captaram algo incomum. Entre 2 colunas, próximo a uma fileira de carros de luxo, havia uma figura humana caída no chão. O coração de Clarice disparou. Por um instante, seus instintos de sobrevivência gritaram para que ela seguisse em frente, fingisse que não viu nada, evitasse problemas. Mas algo mais forte a puxou naquela direção. Talvez fosse a lembrança de seu próprio pai, que havia falecido sozinho numa calçada anos atrás, e ninguém parou para ajudar. Ou talvez fosse simplesmente quem ela era, uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, nunca havia perdido sua humanidade. Aproximando-se com cautela, Clarice viu um homem vestindo um terno cinza impecável, deitado de lado, completamente imóvel. Seu rosto estava pálido, quase translúcido sob a luz artificial. Ela ajoelhou-se ao lado dele, suas mãos tremendo enquanto verificava se ele ainda respirava. "Senhor, o senhor está me ouvindo?" sussurrou ela, tocando levemente seu ombro. O homem não respondeu. Clarice colocou 2 dedos no pescoço dele, procurando o pulso. Estava lá, fraco, mas estava lá. Ela pegou seu celular velho e com dedos nervosos discou para a emergência, sua voz quebrando enquanto explicava a situação. Enquanto esperava a ambulância chegar, Clarice tirou seu próprio casaco fino, o único que possuía, e cobriu o homem inconsciente. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo. Não sabia quem ele era, se era bom ou mau, rico ou pobre. Tudo o que via era um ser humano precisando de ajuda. Lágrimas inesperadas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice. Talvez fosse o cansaço acumulado, ou a pressão de carregar o mundo nas costas sozinha há tanto tempo. Mas naquele momento, ajoelhada no chão frio do estacionamento, segurando a mão de um estranho inconsciente, ela sentiu algo que não sentia há anos, que sua existência importava. "Aguenta aí", murmurou ela, apertando suavemente a mão dele. "Você não vai morrer aqui sozinho, não no meu turno." Onde tudo começou. 6 meses antes, Clarice Domingues não nasceu na pobreza, mas a vida tinha uma forma peculiar de mudar os planos das pessoas. Ela cresceu em Belo Horizonte, filha de um mecânico e uma costureira, em uma família simples, mas amorosa. Tinha sonhos, como qualquer jovem. Queria ser professora, trabalhar com crianças, fazer diferença no mundo. Mas, aos 19 anos, apaixonou-se por Rogério Fonseca, um homem carismático que prometia mundos e fundos.
Casaram-se rápido demais, tiveram 3 filhos em sequência, e quando Clarice finalmente percebeu que havia trocado seus sonhos por uma vida que não reconhecia, já era tarde demais. Rogério começou a beber. As promessas viraram desculpas, os planos viraram dívidas e o amor virou ressentimento. Quando ele finalmente foi embora, deixou Clarice com 3 crianças pequenas, Gabriela de 8 anos, Pedro de 6 e a pequena Sofia de apenas 4, e um monte de contas para pagar. Foi assim que ela chegou a Dubai. Uma prima distante, Mariana, havia conseguido um emprego como governanta em um hotel de luxo e conseguiu indicá-la para uma vaga de faxineira no Shopping Meridian. O salário era baixo, mas suficiente para mandar dinheiro para os filhos que ficaram com sua mãe no Brasil. A cada real economizado, Clarice nutria o sonho de juntar o suficiente para trazer os 3 para perto dela. Eram 2 anos desde que ela havia deixado o Brasil. 2 anos vendo seus filhos apenas através de videochamadas ruins, 2 vezes por semana, quando conseguia um Wi-Fi decente. 2 anos carregando uma dor no peito que nunca passava, não importa quantas horas trabalhasse para tentar esquecer. Clarice morava em um quartinho minúsculo, dividido com outras 2 mulheres brasileiras, também trabalhadoras de limpeza. O quarto ficava em um prédio antigo, a 40 minutos de ônibus do shopping. Ela acordava às 4 da manhã, tomava um café rápido e pegava o primeiro ônibus. Trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde, 6 dias por semana. Os outros funcionários do shopping mal notavam sua presença. Para eles, Clarice era invisível, mais uma entre dezenas de faxineiras que mantinham o lugar impecável para que clientes endinheirados pudessem fazer suas compras sem se preocupar com a sujeira. Ela limpava banheiros onde mulheres deixavam bolsas que custavam mais que seu salário anual. Esfregava pisos onde homens caminhavam com sapatos que poderiam alimentar sua família por meses. Mas Clarice nunca sentiu inveja. Ela não era assim. O que a movia não era o desejo de ter mais, mas sim a necessidade desesperada de dar o básico para seus filhos. Cada noite, antes de dormir, ela pegava a foto amarrotada dos 3 pequenos que guardava na carteira e beijava cada rostinho. Logo, meus amores, sussurrava. Logo a mamãe vai conseguir trazer vocês, do outro lado da moeda. Enquanto isso, em um apartamento cobertura com vista panorâmica para o Burj Khalifa, vivia Henrique Almeida Neves. Aos 37 anos, ele era o que muitos chamariam de caso de sucesso absoluto. CEO da Neves Digital Solutions, uma empresa de tecnologia que havia revolucionado o mercado de e-commerce no Oriente Médio, Henrique tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Nascido em uma família abastada de São Paulo, Henrique sempre teve o caminho facilitado. Estudou nas melhores escolas, formou-se em administração pela Universidade de Stanford e, aos 25 anos, já havia fundado sua primeira startup. 3 anos depois, vendeu a empresa por uma quantia astronômica e mudou-se para Dubai, onde viu uma oportunidade de ouro no mercado digital emergente. Sua segunda empresa, a Neves Digital Solutions, explodiu. Em 5 anos, estava avaliada em mais de 200 milhões de dólares. Henrique tinha carros de luxo, viajava de jatinho particular, frequentava festas exclusivas e seu rosto aparecia regularmente em revistas de negócios internacionais. Mas por trás da fachada brilhante, Henrique escondia uma verdade sombria. Ele estava exausto, completamente, profundamente, irreversivelmente exausto. Nos últimos 2 anos, ele havia trabalhado 18 horas por dia, 7 dias por semana. Sua empresa estava negociando uma fusão gigantesca com um conglomerado europeu, e ele estava pessoalmente supervisionando cada detalhe. Dormia 3, às vezes 4 horas por noite.
Suas refeições eram feitas durante reuniões ou na frente do computador. Não via amigos há meses. Sua última namorada havia terminado o relacionamento alegando que ele era casado com o trabalho. Henrique sabia que estava no limite, mas não conseguia parar. O sucesso era viciante e o medo de perder tudo o que havia construído o impulsionava para frente como um cavalo com viseiras. Seus médicos haviam alertado sobre os níveis perigosos de estresse, sobre a pressão arterial alta, sobre a necessidade urgente de desacelerar. Ele ignorou tudo. Afinal, homens de sucesso não param, homens de sucesso não descansam. Ou pelo menos era isso que Henrique dizia a si mesmo enquanto engolia mais um comprimido para dormir e outro para ficar acordado. Na noite anterior ao encontro no estacionamento, Henrique havia participado de uma reunião crucial que se estendeu até às 11 da noite. Estava dirigindo seu Porsche preto de volta para casa quando sentiu uma tontura súbita. As luzes da cidade começaram a se embaralhar. Seu coração acelerou de forma irregular e uma dor aguda atravessou seu peito. Com os últimos resquícios de consciência, ele conseguiu manobrar o carro para o estacionamento do shopping mais próximo antes de desmaiar completamente. Seu corpo, finalmente, havia dito basta. O despertar Henrique acordou em um quarto de hospital privado 3 dias depois. As paredes eram brancas e estéreis. O som dos monitores cardíacos criava um ritmo constante e uma dor surda pulsava em sua cabeça. Ele piscou várias vezes, tentando focar a visão até que finalmente conseguiu distinguir a figura de um médico ao lado de sua cama. "Bem-vindo de volta, Sr. Neves", disse o Dr. Farhan Sadiq, um cardiologista paquistanês de aparência serena, mas olhos preocupados. "Você nos deu um belo susto. O que aconteceu?" Henrique tentou sentar-se, mas uma onda de fraqueza o forçou de volta ao travesseiro. "Você sofreu um episódio severo de arritmia cardíaca combinado com exaustão extrema", explicou o médico, consultando uma prancheta. "Seu corpo simplesmente desligou. Se não fosse pela mulher que o encontrou e chamou a ambulância imediatamente... Bem, prefiro não pensar nas alternativas." "Mulher? Que mulher?" Henrique franziu a testa, tentando lembrar. "Uma faxineira do shopping. Foi ela quem ficou com você até a ambulância chegar. Na verdade, ela insistiu em vir junto no hospital, mas não permitimos, porque não era família." O médico fez uma pausa. "Ela deixou isso aqui para você." Dr. Sadiq estendeu um pedaço de papel dobrado. Henrique o abriu com mãos trêmulas. Era uma nota escrita em letra simples e clara. "Espero que fique bem. Deus o abençoe. Clarice." Algo apertou no peito de Henrique e não tinha nada a ver com problemas cardíacos. Ele não conseguia lembrar da última vez que alguém havia demonstrado preocupação genuína por ele. Não por seu dinheiro, não por suas conexões, mas simplesmente por ele ser um ser humano. "Eu preciso encontrá-la", disse ele de repente. "Sr. Neves, primeiro precisamos focar em sua recuperação", o médico respondeu firmemente. "Você vai precisar ficar em observação por pelo menos mais 1 semana. Depois, repouso absoluto por 2 meses. Nada de trabalho, nada de estresse. Seu coração precisa se recuperar." 2 meses? Henrique quase gritou. "Impossível. Eu tenho uma empresa para administrar, uma fusão acontecendo, milhões em jogo." "Sr. Neves?" O médico o interrompeu com uma voz que não deixava espaço para argumentação. "Se você não desacelerar agora, da próxima vez, não haverá uma faxineira no lugar certo na hora certa. Da próxima vez, você simplesmente não vai acordar. A escolha é sua." As palavras caíram como pedras no quarto silencioso. Henrique fechou os olhos, sentindo o peso de tudo pela primeira vez. Ele havia construído um império, mas a que custo? Estava tão obcecado em não perder nada que quase perdeu tudo.
incluindo sua própria vida. Durante a semana seguinte no hospital, Henrique teve muito tempo para pensar. Seu assistente, Paulo Teixeira, vinha diariamente com pilhas de documentos para assinar e decisões urgentes a tomar. Mas pela primeira vez em anos, Henrique disse não. Delegou, adiou, confiou em sua equipe para lidar com as coisas. E em cada momento de silêncio, seus pensamentos voltavam para aquela nota. Para a mulher desconhecida que parou para ajudar quando poderia simplesmente ter seguido em frente. Ele não sabia nada sobre ela, além do nome rabiscado no papel. Mas algo naquele gesto simples havia rachado a armadura que ele havia construído ao redor de si mesmo. A busca. 2 semanas depois de receber alta, Henrique voltou ao Shopping Meridian pela primeira vez. Não para comprar algo ou encontrar clientes, mas com uma missão específica: encontrar Clarice Domingues. Ele foi direto ao escritório administrativo do shopping e pediu para falar com o gerente de recursos humanos. Marina Guedes, uma mulher eficiente de óculos, o recebeu com a deferência reservada a clientes VIP. Sr. Neves, é uma honra. Em que posso ajudá-lo? Ela perguntou com um sorriso profissional. Estou procurando por uma de suas funcionárias. Nome Clarice Domingues. Ela trabalha na equipe de limpeza. Marina franziu a testa, digitando algo no computador. Clarice? Sim, temos uma Clarice Domingues no quadro de funcionários do turno da madrugada. Posso perguntar qual é o motivo? Ela me salvou a vida. Henrique respondeu simplesmente. E eu preciso agradecer pessoalmente. A expressão de Marina mudou de profissional para genuinamente surpresa. Oh, entendo. Bem, ela está trabalhando agora. Posso chamá-la para você se quiser. Por favor. 15 minutos depois, Clarice apareceu na porta do escritório. Ela estava vestindo seu uniforme azul desbotado de faxineira, o cabelo preso em um coque apertado, e tinha uma expressão confusa e levemente preocupada. Quando seus olhos encontraram os de Henrique, ela arregalou-os em reconhecimento. Você está bem? Foram as primeiras palavras que saíram de sua boca, seguidas imediatamente por um sorriso genuíno de alívio. Henrique sentiu algo estranho acontecer. Ele tinha preparado um discurso, palavras cuidadosamente escolhidas sobre gratidão e dívidas impagáveis. Mas quando viu aquele sorriso simples, todas as palavras fugiram. Sim, graças a você. Ele finalmente conseguiu dizer. Por favor, sente-se. Clarice olhou para Marina, que acenou com a cabeça, e então se sentou na ponta da cadeira, claramente desconfortável com toda aquela atenção. Eu queria te agradecer, Henrique continuou, inclinando-se para a frente. O médico disse que se você não tivesse me encontrado quando encontrou, eu provavelmente teria morrido ali. Você me salvou. Clarice abanou a mão, como se estivesse espantando uma mosca. Ah, não foi nada. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas não foi qualquer pessoa. Foi você, Henrique insistiu. E eu quero retribuir de alguma forma. Por favor, me deixe recompensá-la. Dinheiro, um apartamento melhor, qualquer coisa que você precise. O rosto de Clarice fechou-se imediatamente. Ela se levantou e havia algo de duro em seus olhos que não estava lá antes. Eu não quero seu dinheiro, ela disse calmamente, mas com firmeza. Eu não te ajudei esperando uma recompensa. Fiz porque era a coisa certa a fazer. Porque você era um ser humano precisando de ajuda e eu não conseguiria dormir se tivesse passado direto. Eu não quis ofender. Henrique começou, mas Clarice o interrompeu. Eu sei que vocês, pessoas ricas, acham que tudo se resolve com dinheiro. Mas algumas coisas não têm preço. A humanidade não tem preço. Ela respirou fundo. Fico feliz que esteja bem, de verdade. Mas agora eu preciso voltar ao trabalho. Tenho um banheiro no 3º andar que não vai se limpar sozinho.
E antes que Henrique pudesse dizer mais alguma coisa, Clarice saiu do escritório. Marina pigarreou desconfortavelmente. Senhor Neves, eu peço desculpas pelo comportamento dela. Vou ter uma conversa séria. Não! Henrique a interrompeu rapidamente. Não faça nada. Ela estava certa. Ele passou a mão pelo cabelo, sentindo-se estranhamente envergonhado. Ela estava absolutamente certa. Observando de longe, Henrique não conseguiu parar de pensar naquele encontro. A rejeição de Clarice o havia abalado de uma forma que nenhuma negociação empresarial mal-sucedida jamais havia feito. Ela o havia colocado no lugar dele, e a parte mais surpreendente era que Henrique não estava com raiva, estava intrigado. Nos dias seguintes, ele começou a visitar o shopping regularmente, não para comprar nada, mas simplesmente para observar. Ele queria entender quem era aquela mulher que havia recusado sua oferta sem pensar duas vezes. Henrique a via trabalhando, sempre em movimento, esfregando, limpando, organizando. Notou como ela sempre tinha um sorriso gentil para os seguranças, como parava para ajudar clientes perdidos, mesmo não sendo sua função, como tratava cada tarefa com uma dignidade que desafiava a natureza humilde do trabalho. Ele também notou outras coisas, como seus sapatos estavam gastos e remendados, mas sempre limpos. Como ela trazia o almoço em um pote de plástico simples e comia sozinha no banco de fora, enquanto falava ao telefone com alguém. E seu rosto sempre se iluminava durante essas conversas. Como no fim do turno, ela sempre parecia exausta, mas nunca reclamava. Um dia, Henrique estava sentado em um café próximo, fingindo ler e-mails em seu tablet, mas, na verdade, observando Clarice limpar o piso de mármore. Foi quando ele testemunhou algo que mudaria tudo. Uma criança pequena, correndo sem prestar atenção, tropeçou e caiu bem na frente de Clarice. A mãe da criança, uma mulher elegante carregando sacolas de marcas caras, estava distraída no celular. Clarice imediatamente largou o esfregão, ajoelhou-se ao lado da menina e verificou se ela estava machucada. "Está tudo bem, querida", ela disse suavemente, limpando as lágrimas do rostinho assustado da criança. "Foi só um sustinho. Olha, nem tem dodói." A mãe finalmente percebeu o que havia acontecido e correu até elas. Mas em vez de agradecer, ela puxou a filha bruscamente do chão e lançou um olhar de desprezo para Clarice. "Não toque na minha filha", ela disse com desdém, como se Clarice fosse suja apenas por ser quem era. Clarice levantou-se lentamente e Henrique viu algo passar por seus olhos. Não era raiva, mas uma tristeza profunda e familiar, como se aquilo não fosse a primeira vez. Ela simplesmente acenou com a cabeça, pegou seu esfregão e voltou ao trabalho. Henrique sentiu uma fúria queimar em seu peito. Ele quis marchar até aquela mulher e dizer algumas coisas muito desagradáveis, mas algo o fez parar. Ele percebeu que não era sobre ele ou sobre sua raiva. Era sobre Clarice e sobre como ela escolheu responder com dignidade em vez de ressentimento. Naquele momento, Henrique entendeu algo fundamental. Clarice não era apenas uma mulher que o havia salvo fisicamente naquela noite no estacionamento. Ela era alguém que poderia salvá-lo de uma forma muito mais profunda. A aproximação genuína. Henrique mudou sua abordagem. Em vez de tentar impor ajuda, ele simplesmente começou a estar presente. Toda terça e quinta-feira, ele aparecia no shopping no horário que Clarice fazia sua pausa para o almoço. No início, ela o ignorou completamente. Mas Henrique era persistente, não de forma invasiva, mas de forma respeitosa. Ele se sentava no mesmo banco, a uma distância educada, e simplesmente lia um livro ou trabalhava em seu laptop. Depois de 2 semanas desse ritual silencioso, Clarice finalmente quebrou. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou sem olhar para ele, mexendo na comida em seu pote. "Fazendo o quê?" Henrique respondeu.
embora soubesse exatamente do que ela estava falando. Vindo aqui, sentando aqui, me observando. Agora ela o encarou. O que você quer de mim? Henrique fechou o laptop e girou para encará-la completamente. Honestamente, eu não sei mais, ele admitiu. No começo, eu queria te recompensar. Mas agora eu acho que só quero te conhecer. Entender quem é a pessoa que me fez repensar tudo na minha vida. Clarice estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de falsidade. Aparentemente não encontrou nenhum, porque seu rosto suavizou levemente. Não tem muito o que entender, ela disse, voltando a olhar para sua comida. Sou apenas uma faxineira, tentando sobreviver e cuidar dos meus filhos. Você tem filhos? Henrique perguntou, genuinamente interessado. E assim, pela primeira vez, Clarice começou a falar. Ela contou sobre Gabriela, Pedro e Sofia, sobre como eles estavam no Brasil com sua mãe, sobre as videochamadas que eram a melhor e pior parte da sua semana. Melhor porque via seus rostos, pior porque não podia abraçá-los. Henrique ouviu sem interromper, e algo notável aconteceu. Ele sentiu uma dor no peito que não tinha nada a ver com problemas cardíacos. Era empatia, verdadeira e profunda, uma emoção que ele havia suprimido por tanto tempo que quase havia esquecido como senti-la. Quanto tempo faz desde que você os viu pessoalmente? Ele perguntou suavemente. 2 anos, Clarice respondeu, e sua voz quebrou ligeiramente. 2 anos, 3 meses e 17 dias. Mas quem está contando, né? Ela tentou rir, mas saiu mais como um soluço. Quando você acha que vai conseguir visitá-los? Eu estava juntando para uma passagem, Clarice disse, limpando discretamente um canto do olho. Mas então minha mãe ficou doente, precisou de remédios caros e lá se foi toda a minha economia. Então, não sei. Quando Deus permitir, eu suponho. Henrique sentiu aquela urgência familiar de resolver o problema imediatamente. Ele poderia comprar 100 passagens aéreas sem nem sentir em sua conta bancária. Mas ele lembrou da última vez, da reação de Clarice e se conteve. Seus filhos têm sorte de ter uma mãe como você, ele disse em vez disso. Clarice olhou para ele com surpresa. E então, pela primeira vez desde que se conheceram propriamente, ela sorriu. Um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Obrigada, ela sussurrou. Uma amizade improvável. As semanas se transformaram em meses e algo inesperado aconteceu. Henrique e Clarice se tornaram amigos. Não amigos do tipo que frequentavam os mesmos círculos sociais ou se encontravam para jantares elegantes, mas amigos verdadeiros. O tipo que compartilha conversas honestas em bancos de shopping enquanto um come sanduíche caseiro e o outro sushi caro. Clarice aprendeu sobre a vida de Henrique, sobre a pressão constante, a solidão que vinha com o sucesso, a sensação de que ninguém via você como pessoa, apenas como uma fonte de oportunidades ou dinheiro. Henrique aprendeu sobre os sacrifícios de Clarice, sobre como ela enviava quase todo o seu salário para casa, comia arroz e feijão durante semanas para economizar, chorava sozinha no chuveiro para ninguém ouvir. Eles eram mundos completamente diferentes, mas de alguma forma, naqueles encontros simples, encontraram algo que ambos estavam desesperados por: conexão humana genuína. Henrique começou a mudar. Não de forma dramática ou repentina, mas em pequenos incrementos que acumularam em algo significativo. Ele começou a realmente ver as pessoas ao seu redor. O garçom que servia seu café, o motorista que o levava para reuniões, a secretária que organizava sua vida. Ele aprendeu seus nomes, perguntou sobre suas famílias, os tratou como seres humanos, em vez de funções. Na empresa, ele implementou mudanças. Aumentou os salários dos funcionários de nível mais baixo, melhorou os benefícios, criou um programa de auxílio educacional.
Seus executivos reclamaram que estava sendo muito generoso, que ia prejudicar os lucros. Henrique respondeu que preferia ter lucros menores e dormir bem à noite. Ele também começou a trabalhar menos. Não porque estava preguiçoso, mas porque finalmente entendeu que a vida era mais que planilhas e reuniões de conselho. Começou a reservar domingos completos para não fazer absolutamente nada relacionado a trabalho. Aprendeu a delegar de verdade, confiando em sua equipe. E em cada passo dessa transformação, Clarice estava lá, não como mentora ou professora, mas simplesmente como amiga. Ela o desafiava quando ele recaía em velhos hábitos, comemorava suas pequenas vitórias e o lembrava do que realmente importava. Um dia, 3 meses depois daquela primeira conversa no banco, Henrique perguntou: Clarice, posso te fazer uma pergunta? Claro, ela respondeu, mordendo uma maçã. Por que você me deu uma chance? Depois daquele primeiro encontro desastroso no escritório, você poderia ter continuado me ignorando. Por que não fez isso? Clarice pensou por um momento, mastigando devagar. Porque eu vi algo em você naquele dia, ela finalmente disse. Quando eu disse não ao seu dinheiro, você não ficou com raiva. Ficou envergonhado, humilde, e percebi que talvez você não fosse apenas mais um rico arrogante. Talvez você fosse alguém que só precisava lembrar como ser humano. E você acha que eu consegui? Lembrar? Clarice sorriu. Você está chegando lá. O ponto de virada. Foi em uma terça-feira chuvosa que tudo mudou novamente. Henrique estava no escritório quando seu telefone tocou. Era Marina, do shopping. Sr. Neves, desculpe incomodá-lo, ela disse soando tensa. Mas achei que deveria saber. Clarice Domingues não veio trabalhar hoje, e isso é extremamente incomum. Ela nunca falta. Tentamos ligar para ela várias vezes, mas ela não atende. Um frio percorreu a espinha de Henrique. Você tem o endereço dela? Marina hesitou. Senhor Neves, eu não deveria divulgar informações pessoais de funcionários. Marina, por favor, ela é minha amiga e estou preocupado. Houve uma pausa, e então Marina recitou o endereço. 30 minutos depois, Henrique estava em frente a um prédio decrépito em uma parte de Dubai que ele nem sabia que existia. A tinta das paredes estava descascando, havia rachaduras no concreto e o cheiro de mofo permeava o ar. Ele subiu 4 lances de escadas estreitas até a porta que Marina havia indicado. Bateu na porta. Clarice, sou eu, Henrique. Nenhuma resposta. Ele bateu novamente, mais forte. Clarice, estou preocupado. Por favor, abra a porta. Finalmente, ele ouviu passos arrastados e a porta se abriu uma fresta. Clarice estava lá, mas era uma versão dela que Henrique nunca tinha visto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu rosto estava pálido e ela estava tremendo. Clarice, o que aconteceu? Henrique perguntou alarmado. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Em vez disso, ela simplesmente desabou em lágrimas e suas pernas cederam. Henrique a pegou antes que ela caísse, apoiando-a gentilmente. Está tudo bem, estou aqui, ele murmurou, guiando-a de volta para dentro do minúsculo apartamento. O espaço era menor que o closet de Henrique, com 3 colchões no chão, uma mini geladeira e pouquíssimos pertences pessoais. Ele a ajudou a sentar em um dos colchões e sentou-se ao lado dela, esperando pacientemente enquanto ela tentava recuperar o controle. É minha filha, Clarice finalmente conseguiu dizer entre soluços. Sofia. Ela está no hospital. Pneumonia grave. Minha mãe me ligou ontem à noite. Eles precisam de dinheiro para os tratamentos e eu não tenho. Eu não tenho nada, Henrique. Mandei tudo que tinha mês passado para ajudar minha mãe com as dívidas. Ela enterrou o rosto nas mãos. Minha bebê está doente e eu nem posso estar lá, nem posso pagar para que cuidem dela direito. Que tipo de mãe sou eu? O coração de Henrique se partiu. Ele puxou Clarice para um abraço, deixando-a chorar em seu ombro.
Você é uma mãe incrível, ele disse firmemente. E Sofia vai ficar bem, ela vai ficar bem. Você não pode saber disso, Clarice soluçou. Não, eu não posso, Henrique admitiu. Mas posso garantir que ela receba o melhor tratamento possível. E posso garantir que você esteja lá com ela. Clarice se afastou, olhando para ele com olhos vermelhos e confusos. O quê? Deixe-me ajudar, Henrique disse suavemente. Não como pagamento por você ter me salvado. Não como caridade. Mas porque somos amigos e é isso que amigos fazem. Eles se ajudam quando mais precisam. Henrique, eu não posso aceitar. Clarice começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Clá, lembra quando você me disse que humanidade não tem preço? Você estava certa, ele disse, segurando as mãos dela. Mas essa não é sobre preço. É sobre cuidar das pessoas que importam. E você importa. Seus filhos importam. Por favor, deixe-me fazer isso. Não por você me dever algo, mas porque eu quero. Porque você me ensinou que a vida é sobre mais que dinheiro. E agora quero usar esse dinheiro para algo que realmente faz diferença. Lágrimas continuaram escorrendo pelo rosto de Clarice, mas agora havia algo diferente nelas. Não era desespero, era alívio misturado com gratidão. Eu não sei o que dizer. Ela sussurrou. Diga sim. Henrique sorriu gentilmente. Clarice assentiu lentamente, incapaz de falar, e caiu em seus braços novamente, mas desta vez suas lágrimas eram diferentes. A jornada de volta. 24 horas depois, Clarice estava em um voo de primeira classe para São Paulo. Henrique havia organizado tudo, os bilhetes, o transporte, e havia contatado um dos melhores hospitais infantis de Belo Horizonte para transferir Sofia. Ele também havia coberto todos os custos médicos presentes e futuros sem pestanejar. Mas ele não havia feito isso sozinho. Quando Clarice relutantemente aceitou sua ajuda, Henrique havia pedido uma coisa em troca. Me deixe fazer isso do jeito certo. Me deixe conhecer sua história completamente para que eu possa ajudar de verdade. Durante aquelas 24 horas de preparação, Clarice contou tudo. Sobre seu casamento falido, sobre a luta para criar 3 filhos sozinha, sobre a decisão impossível de deixá-los para conseguir dar-lhes uma vida melhor, sobre as noites chorando de saudade, sobre a culpa que carregava todos os dias. E Henrique ouviu tudo, cada palavra, cada lágrima, cada pedaço de dor. E com cada revelação, sua determinação de ajudar se solidificava. No aeroporto, antes de Clarice embarcar, ela segurou as mãos de Henrique. Como eu vou te agradecer por isso? Ela perguntou, sua voz embargada. Você já me agradeceu, Henrique respondeu. Você me salvou, Clarice, de mais formas do que você imagina. Você me lembrou do que realmente importa. Me mostrou que sucesso sem humanidade não é sucesso de verdade. Isso é apenas eu retribuindo. Eu não sei quando vou conseguir voltar, Clarice disse preocupada. Meu trabalho. Não se preocupe com isso, Henrique a tranquilizou. Já conversei com Marina. Seu emprego está seguro. Fique com sua família o tempo que precisar. 1 mês, 2, 6, o que for necessário. Henrique. Clarice começou a chorar novamente. Vai, ele disse gentilmente, empurrando-a levemente em direção ao portão. Seus filhos estão esperando. O reencontro. Quando Clarice chegou ao hospital em Belo Horizonte, era quase meia-noite. Sua mãe, Dona Regina, uma mulher de cabelos brancos e rosto marcado pela vida, estava sentada em uma cadeira ao lado da cama onde Sofia dormia. A pequena estava conectada a monitores e um tubo de oxigênio, mas estava respirando, estava viva. Mãe. Clarice sussurrou da porta. Dona Regina levantou os olhos e por um momento não acreditou no que via. Então, ela se levantou rapidamente e correu para abraçar a filha. Você veio, ela chorou.
Eu não sabia. Você disse que não tinha dinheiro para a passagem. É uma longa história, Clarice respondeu, também chorando. Ela se soltou do abraço e foi direto para a cama, ajoelhando-se ao lado da filha. Com mãos trêmulas, ela afastou um cacho de cabelo do rosto de Sofia. Minha bebê! Como se sentisse a presença da mãe, Sofia abriu os olhos lentamente. Por um momento, ela pareceu confusa, como se não tivesse certeza se estava sonhando. Então seus olhos se arregalaram. Mamãe! Sua voz era fraca e rouca, mas era a coisa mais bonita que Clarice já havia ouvido. Sim, meu amor. É a mamãe. Mamãe está aqui. Sofia tentou se sentar, mas estava fraca demais. Clarice se inclinou e abraçou a filha com todo o cuidado do mundo, como se ela fosse feita de vidro. E ali, naquele quarto de hospital, mãe e filha choraram juntas. 2 anos de separação derramando-se em lágrimas de alívio e alegria. Nos dias seguintes, Clarice ficou no hospital quase 24 horas por dia. Os médicos ficaram impressionados com a melhora rápida de Sofia. Eles atribuíram aos novos medicamentos caros e ao tratamento de ponta que ela estava recebendo. Mas Clarice sabia que parte disso era simplesmente ter sua mãe ali. Gabriela e Pedro vieram visitar no dia seguinte. O reencontro foi ainda mais emocional. Gabriela, agora com 10 anos, tentou ser forte, mas desabou em lágrimas no momento que viu a mãe. Pedro, que tinha acabado de fazer 8, agarrou-se a Clarice e não quis soltar por horas. Você vai embora de novo? Pedro perguntou com voz pequena, o rosto enterrado no pescoço da mãe. A pergunta atravessou o coração de Clarice como uma faca. Ela não tinha resposta, não sabia o que o futuro reservava. Foi então que seu telefone tocou. Era Henrique. Como está Sofia? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Melhorando, Clarice respondeu, saindo para o corredor para não acordar os outros. Os médicos dizem que ela vai se recuperar completamente. Henrique, eu não sei como agradecer. Já falamos sobre isso. Ele a interrompeu gentilmente. Mas estou ligando por outro motivo. Eu tenho uma proposta e quero que você pense bem antes de responder. Ok. Clarice disse lentamente curiosa. Eu não quero que você volte para Dubai. Henrique começou. O coração de Clarice afundou. Ela já tinha perdido o emprego. Era o que havia de mais precioso para ela. E agora... Espera, deixa eu terminar. Henrique disse rapidamente, como se sentisse o pânico dela através do telefone. Eu não quero que volte, porque não quero que você fique longe dos seus filhos novamente. Eles precisam de você e você precisa deles. Mas... meu trabalho... Eu preciso trabalhar, Henrique. Preciso de dinheiro para sustentar minha família. Clarice disse confusa. Eu sei. E é por isso que estou oferecendo um trabalho diferente, Henrique explicou. Minha empresa está abrindo um escritório em São Paulo. Vamos precisar de alguém para gerenciar as instalações, coordenar equipes de limpeza e manutenção, supervisionar as operações do dia a dia. É uma posição de gerência, Clarice, com um salário que vai permitir que você cuide da sua família e ainda sobre. E o melhor, você fica no Brasil, perto dos seus filhos. Clarice ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Henrique, eu não tenho qualificações para uma posição de gerência. Você tem algo muito melhor que qualificações em papel, Henrique respondeu. Você tem integridade, ética de trabalho e uma compreensão profunda de como as coisas funcionam do chão de fábrica. Você sabe o que os funcionários precisam porque você foi um deles. E posso providenciar treinamento para o resto. Eu não sei o que dizer, Clarice sussurrou, lágrimas começando a escorrer novamente. Diga sim, Henrique repetiu as mesmas palavras de dias atrás. Diga sim e reconstrua sua vida com seus filhos, é o que você merece. Clarice olhou pela janela do corredor, vendo Gabriela e Pedro brincando suavemente com Sofia na cama do hospital. Seus filhos,
sua família. A possibilidade de estar com eles todos os dias, de acordar e vê-los na mesa do café, de ajudar com lição de casa, de estar presente para cada momento pequeno e grande. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Sim, aceito. 6 meses depois. O escritório da Neves Digital Solutions em São Paulo estava em plena operação. Localizado em um prédio moderno na Vila Olímpia, o espaço era luminoso, contemporâneo e zumbia com a energia de uma equipe crescente. No terceiro andar, em um escritório com vista para a cidade, Clarice Domingues estava em uma reunião com sua equipe de facilities. Ela estava vestindo roupas profissionais. Nada muito caro ou ostensivo, mas arrumado e apropriado para sua posição. Seu cabelo estava solto em ondas naturais e havia uma confiança em sua postura que não existia meses atrás. Então, está decidido, ela estava dizendo, consultando suas anotações. Vamos implementar o novo sistema de reciclagem na próxima semana e precisamos garantir que todos os funcionários recebam o treinamento adequado. Sua assistente, Juliana, acenou. Já organizei as sessões de treinamento, Clarice. Vai ser terça e quinta, durante os horários de pausa. Perfeito. E não esqueçam, quero que todos sejam pagos pelas horas de treinamento. É tempo deles e vamos compensá-los por isso, Clarice adicionou. Depois que a reunião terminou e todos saíram, Clarice ficou sozinha em seu escritório por um momento. Ela girou sua cadeira para a janela e olhou para a cidade lá embaixo. Às vezes, ainda parecia surreal. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, ela chamou. Henrique apareceu, segurando 2 copos de café. Trouxe suborno, ele disse com um sorriso, estendendo um dos copos. Clarice riu e aceitou o café. Você não precisava vir até aqui pessoalmente. Estou em São Paulo só por hoje. Sempre é bom te ver, Clarice disse sinceramente, tomando um gole do café. Como está Dubai? Quente, agitada, lucrativa. Henrique respondeu com um meio sorriso, mas vazio de alguma forma. Engraçado como você passa anos construindo algo e quando finalmente para respirar, percebe que estava perdendo o que realmente importa. Clarice inclinou a cabeça, estudando o amigo. Você parece diferente, mais leve. É porque estou, Henrique admitiu, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Decidi vender a empresa. Os olhos de Clarice se arregalaram. O quê? Henrique, a Neves Digital Solutions é sua vida. Era, ele corrigiu gentilmente, era minha vida. Mas agora percebi que não quero mais viver assim. Recebi uma oferta generosa de um conglomerado americano. Vou aceitar, mas com uma condição. Fico como consultor por 2 anos, trabalhando remotamente, e escolho de onde trabalhar. E de onde você quer trabalhar? Clarice perguntou, embora algo dentro dela já soubesse a resposta. Aqui, São Paulo, perto das pessoas que me fazem lembrar o que é realmente importante. Henrique fez uma pausa. Perto de você. O coração de Clarice deu um salto. Nos últimos meses, eles tinham conversado regularmente por videochamada e ela sentia falta dele de uma forma que não conseguia explicar completamente, mas nunca havia permitido que esses sentimentos se transformassem em algo mais. Afinal, eles eram de mundos completamente diferentes. Henrique, ela começou, mas ele levantou a mão. Eu sei o que você vai dizer. Que somos muito diferentes, que vimos de lugares opostos, que isso não faria sentido, ele disse. Mas Clarice, desde aquela noite no estacionamento, você mudou minha vida completamente. Não apenas me salvou fisicamente. Você me salvou de me tornar alguém que eu não queria ser. Me mostrou o que realmente importa. Conexão, humanidade, família. Clarice sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Eu não estou pedindo nada agora, Henrique continuou.
Só quero que saiba que você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. E se um dia você achar que talvez, só talvez, poderíamos ser mais que amigos, eu vou estar aqui, esperando. O evento, que surpreendeu a todos três. Meses depois, a Neves Digital Solutions Brasil organizou um grande evento para comemorar seu primeiro ano de operações no país. O salão de festas de um hotel luxuoso em São Paulo estava repleto de executivos, funcionários e parceiros de negócios. Clarice estava nervosa. Era a primeira vez que participava de um evento corporativo dessa magnitude. E embora Henrique a tivesse assegurado que ela merecia estar ali, tanto quanto qualquer outra pessoa, ela ainda sentia aquele frio na barriga. Ela estava usando um vestido azul simples, mas elegante, que Gabriela a tinha ajudado a escolher. Sua filha, agora com 11 anos, estava se tornando uma jovem incrível, esperta, carinhosa e com um senso de justiça que fazia Clarice se encher de orgulho. "Mãe, você está linda", Gabriela havia dito quando Clarice experimentou o vestido. "Aquele senhor Henrique não vai conseguir tirar os olhos de você." Clarice havia corado e repreendido a filha de brincadeira, mas no fundo, seu coração havia pulado uma batida. Agora, no evento, ela circulava entre os convidados, conversando com membros de sua equipe e outros gerentes. Foi quando Henrique subiu ao palco para fazer o discurso principal. "Boa noite a todos", ele começou, sua voz firme e clara. "Quero agradecer pela presença de cada um de vocês nesta celebração. O primeiro ano da Neves Digital Solutions Brasil foi um sucesso além das nossas expectativas." Aplausos ecoaram pelo salão. "Mas hoje", Henrique continuou, "eu não quero falar sobre números ou lucros. Quero falar sobre pessoas, sobre como este ano me ensinou que o sucesso verdadeiro não é medido em cifras, mas em vidas transformadas." Ele fez uma pausa e seus olhos encontraram os de Clarice no meio da multidão. "Há alguns meses eu estava perdido, bem-sucedido nos olhos do mundo, mas vazio por dentro. Eu estava literalmente morrendo, consumido pelo estresse e pela obsessão com o trabalho", ele disse, sua voz carregada de emoção. "E então, uma mulher que não me conhecia, que não sabia quem eu era ou quanto dinheiro eu tinha, me salvou. Não porque esperava recompensa, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer." Murmúrios curiosos percorreram a audiência. "Essa mulher me ensinou mais sobre liderança, integridade e humanidade em algumas conversas do que eu aprendi em anos de escolas de negócios de elite", Henrique continuou. "E hoje quero que todos vocês conheçam essa pessoa extraordinária. Clarice Domingues, você poderia vir aqui, por favor?" O coração de Clarice parou. Todas as cabeças se viraram para ela. Por um momento, ela considerou fugir do salão. Mas então viu o olhar encorajador de Henrique e algo dentro dela se fortaleceu. Ela caminhou até o palco, suas pernas tremendo ligeiramente. Quando chegou ao lado de Henrique, ele pegou sua mão gentilmente. Clarice começou nesta empresa como gerente de facilities há 6 meses. Henrique disse para a audiência. Mas antes disso, ela era faxineira. Trabalhava turnos de 12 horas limpando banheiros e pisos, longe de seus 3 filhos, enviando cada centavo que ganhava para casa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice, mas ela não as limpou. Não estava envergonhada, estava orgulhosa. E quando ela me encontrou inconsciente em um estacionamento, quando poderia ter simplesmente seguido em frente, ela parou. Ela ajudou. Ela cuidou. E então, quando tentei recompensá-la com dinheiro, ela me disse algo que nunca vou esquecer. A humanidade não tem preço. Henrique se virou completamente para Clarice agora, segurando ambas as suas mãos.
Você me mostrou que verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em caráter. Que sucesso não é quanto você acumula, mas quanto você dá. Que o que realmente importa nesta vida são as conexões que fazemos e as vidas que tocamos. Sua voz quebrou levemente. E em algum lugar nesta jornada eu me apaixonei por você. Pela mulher corajosa que deixou tudo para dar uma vida melhor aos filhos, pela amiga que nunca teve medo de me desafiar, pela pessoa que vê bondade em cada ser humano, independente de sua posição social. Clarice estava soluçando abertamente agora, mas eram lágrimas de felicidade pura. Clarice Domingues, você quer me dar a honra de construir uma vida juntos? De me ensinar todos os dias a ser um homem melhor? De me deixar fazer parte da sua família incrível? O salão estava em completo silêncio, todos prendendo a respiração. Clarice olhou para aquele homem que havia entrado em sua vida da forma mais inesperada. O homem que havia olhado além de suas roupas humildes e visto seu coração. O homem que transformou sua ajuda não em transação, mas em conexão genuína. Sim, ela sussurrou, e então mais alto, sim! O salão explodiu em aplausos ensurdecedores. Henrique a puxou para um abraço apertado, e então, com todo mundo assistindo, ele a beijou com toda a ternura e amor que sentia. 2 anos depois, o casamento. A cerimônia aconteceu em um jardim lindo em Campos do Jordão, cercado por montanhas e natureza exuberante. Não foi um casamento ostensivo, mas foi perfeito, íntimo, significativo, repleto de amor. Clarice caminhava pelo corredor improvisado entre as cadeiras, seu braço entrelaçado com o de Gabriela, Pedro e Sofia, que insistiram em levá-la juntos ao altar. Ela estava radiante em um vestido branco simples mas elegante, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Henrique esperava no altar, vestindo um terno claro, os olhos fixos na mulher que havia mudado tudo. Ao lado dele estavam Paulo, seu assistente que se tornou melhor amigo, e alguns executivos da empresa que testemunharam toda aquela jornada. Dona Regina estava na primeira fileira, chorando de alegria. Ao lado dela, Mariana, a prima que havia ajudado Clarice a conseguir o trabalho em Dubai anos atrás, e que agora estava testemunhando a incrível transformação que a vida havia proporcionado. A cerimônia foi conduzida por um padre amigo da família que conhecia toda a história de Clarice e Henrique. Quando chegou a hora dos votos, foi Henrique quem falou primeiro. Clarice, você me encontrou no meu pior momento e viu algo que valia a pena salvar. Ele disse, sua voz embargada. Você me ensinou que bondade é a maior forma de coragem, que humildade é a verdadeira marca de grandeza, que amor não conhece barreiras sociais ou econômicas. Prometo passar o resto da minha vida honrando o presente que você me deu, não apenas minha vida, mas uma razão para vivê-la plenamente. Prometo ser o pai que Gabriela, Pedro e Sofia merecem. Prometo nunca esquecer de onde vim e para onde você me trouxe. E prometo te amar, te respeitar e te valorizar todos os dias da minha vida. Não havia um olho seco na cerimônia. Clarice respirou fundo, limpando as lágrimas antes de falar. Henrique, quando eu te encontrei naquela noite, eu não sabia que estava encontrando meu destino, ela começou. Eu era apenas uma mulher tentando fazer o que era certo. Mas você transformou aquele momento em algo extraordinário. Você viu valor em mim quando eu mesma tinha dificuldade de vê-lo. Você não apenas mudou minha vida materialmente, mas me mostrou que mereço amor, respeito e felicidade. Você abraçou meus filhos como se fossem seus e eles te amam como pai. Prometo caminhar ao seu lado, te apoiar em cada desafio, te lembrar de quem você é quando o mundo tentar te fazer esquecer. E prometo te amar com todo o meu coração pelo resto dos nossos dias.
Quando o padre os declarou marido e mulher, Henrique e Clarice se beijaram sob uma chuva de pétalas de flores que Gabriela, Pedro e Sofia jogaram no ar. Era um novo começo, não apenas para eles dois, mas para toda a família que haviam formado. Epílogo. 5 anos depois, a casa em Campos do Jordão era ampla, mas acolhedora, com grandes janelas que deixavam a luz natural entrar em cada cômodo. No jardim dos fundos, Henrique estava ensinando Pedro, agora com 13 anos, a jogar basquete, enquanto Sofia, com 9, lia um livro embaixo de uma árvore. Gabriela, aos 16 anos, estava na cozinha com Clarice, preparando o almoço de domingo. Ela havia se tornado uma jovem brilhante e compassiva, já falando sobre seguir os passos da mãe, trabalhando com programas sociais. "Mãe, você se arrepende de alguma coisa?" Gabriela perguntou de repente, picando legumes. Clarice parou o que estava fazendo e olhou para a filha. "Arrepender? Do que, meu amor?" "De tudo que passou. O sofrimento, a separação, os anos difíceis." Gabriela especificou. Clarice pensou por um momento, olhando pela janela para seu marido brincando com os filhos. "Não posso dizer que gostei de passar por tudo aquilo," ela disse honestamente. "Foi doloroso, foi solitário, foi assustador. Mas aqueles anos me moldaram em quem sou hoje. Me ensinaram força, resiliência, empatia, e me colocaram no caminho que me levou ao Henrique, a esta vida, a poder ajudar outras pessoas que estão passando pelo que passei." Porque era isso que Clarice fazia agora. Junto com Henrique, eles haviam criado a Fundação Humanidade Sem Preço, uma organização que ajudava trabalhadores imigrantes em situação de vulnerabilidade. Eles forneciam auxílio financeiro, orientação jurídica, apoio psicológico e programas de capacitação profissional. A Fundação já havia ajudado centenas de pessoas a reconstruir suas vidas e se reunir com suas famílias. Clarice viajava regularmente para dar palestras, contando sua história e inspirando outras pessoas a nunca desistir, não importa quão difícil a situação pareça. E Henrique estava ao lado dela em cada passo, usando seus recursos e conexões para amplificar o impacto que podiam ter. "Vocês são meus heróis, sabia?" Gabriela disse suavemente, abraçando a mãe. "Não somos heróis, meu amor. Somos apenas pessoas tentando fazer o bem com o que temos," Clarice respondeu, beijando a testa da filha. Naquele momento, Henrique entrou na cozinha com Pedro e Sofia atrás dele, todos suados e rindo. "Algo cheira maravilhoso aqui," Henrique disse, aproximando-se de Clarice por trás e a envolvendo em um abraço. "É o amor," Sofia disse dramaticamente, fazendo todos rirem. Enquanto a família se reunia ao redor da mesa para o almoço, Clarice olhou para cada rosto ao seu redor e sentiu uma gratidão profunda inundar seu coração. Ela pensou naquela noite no estacionamento anos atrás, quando parou para ajudar um estranho inconsciente. Ela nunca poderia ter imaginado que aquele ato simples de bondade mudaria sua vida para sempre. Mas essa era a beleza da humanidade, ela refletiu. Pequenos atos de bondade têm poder de criar ondas que se estendem muito além do que podemos ver. Uma mão estendida pode salvar mais que uma vida, pode salvar uma alma. Uma escolha de cuidar em vez de ignorar pode transformar não apenas um momento, mas um destino inteiro. E enquanto Henrique segurava sua mão embaixo da mesa e seus filhos compartilhavam histórias animadas do dia, Clarice sorriu. Ela tinha encontrado o milionário inconsciente no estacionamento. E o que ele fez depois, o que eles fizeram juntos, não apenas chocou a todos. Inspirou, transformou e provou que quando humanidade encontra humanidade, milagres podem acontecer. E aí, você gostou dessa história que prova que pequenos gestos podem mudar vidas inteiras? Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa.
E nos comentários, deixa a palavra bondade, porque é isso que move o mundo e conecta corações. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que dias melhores sempre vêm. Nos vemos na próxima história.